Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Mais um Quiz Mania. Hoje, vamos mergulhar em uma história épica do Antigo Testamento, cheia de coragem, fé e um confronto que ficou marcado na história. Estamos falando, é claro, da famosa batalha entre Davi e Golias. Mas antes de entrarmos nos detalhes desse duelo lendário, temos uma pergunta intrigante para vocês. Quem foi o rei que Davi serviu antes de enfrentar o gigante Golias? Pensem bem, pois a resposta virá apenas no final do vídeo. Vamos começar nossa jornada explorando o contexto dessa história fascinante. Imagine-se na antiga Israel, onde duas nações rivais estão prestes a entrar em conflito. De um lado, temos os filisteus, conhecidos por sua força militar e tecnologia avançada para a época. Do outro, os israelitas liderados pelo rei Saul, enfrentando um desafio aparentemente impossível. O cenário está montado no Vale de Elá, um local estratégico entre as montanhas de Judá. Os exércitos estão posicionados em lados opostos do vale, criando uma atmosfera tensa e carregada de expectativa. É nesse momento que entra em cena o temível Golias, o campeão dos filisteus. Imaginem a cena. Um guerreiro colossal, com quase 3 metros de altura, coberto de armadura da cabeça aos pés. Sua lança era tão pesada quanto uma viga de tecelão, e a ponta de ferro pesava cerca de 7 quilos. Golias era a personificação do medo para os israelitas, um adversário que parecia invencível. Dia após dia, Golias desafiava o exército de Israel, provocando-os a enviar um campeão para lutar contra ele em um combate singular. O vencedor desse duelo decidiria o destino de ambas as nações. Mas quem teria coragem de enfrentar tal monstro? É nesse momento que nossa história dá uma reviravolta inesperada. Entra em cena um jovem pastor, aparentemente insignificante diante da magnitude do desafio. Esse jovem, é claro, era Davi, mas o que levou Davi a estar ali, naquele momento crucial? Davi não era um soldado do exército de Israel. Na verdade, ele estava ali para levar suprimentos aos seus irmãos mais velhos que serviam no exército do rei. Ao chegar ao acampamento e ouvir as provocações de Golias, Davi ficou indignado. Como aquele gigante ousava desafiar o exército do Deus vivo? Movido por uma fé inabalável e uma coragem que surpreendeu a todos, Davi se ofereceu para enfrentar Golias. Imagine a reação dos soldados e do próprio rei quando viram aquele jovem pastor se voluntariar para uma missão que parecia ser uma loucura. O rei tentou dissuadir Davi, lembrando de sua juventude e inexperiência em combate. Mas Davi estava determinado. Ele contou ao rei sobre suas experiências como pastor, protegendo seu rebanho de leões e ursos. Para Davi, Golias não era diferente dessas feras selvagens. E ele confiava que o mesmo Deus que o protegeu no passado o protegeria agora. Relutante, o rei finalmente concordou em deixar Davi enfrentar Golias. Tentaram vesti-lo com uma armadura, mas Davi a recusou, preferindo confiar em suas próprias habilidades e, acima de tudo, na proteção divina. Armado apenas com sua funda e 5 pedras lisas do riacho, Davi partiu para o confronto, que mudaria sua vida e a história de Israel. O encontro entre Davi e Golias é um dos momentos mais dramáticos da Bíblia. Imaginem a cena. De um lado, um gigante coberto de metal, confiante em sua força e tamanho. Do outro, um jovem pastor, aparentemente indefeso, mas cheio de fé e coragem. Golias, ao ver Davi, zombou dele. Como aquele garoto ousava enfrentá-lo com um cajado e pedras? Mas Davi não se intimidou. Com palavras cheias de confiança, ele declarou que vinha em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem Golias havia desafiado. O que aconteceu em seguida é conhecido por muitos, mas não deixa de ser surpreendente. Com um movimento preciso, Davi lançou uma pedra com sua funda. A pedra atingiu Golias exatamente na testa, o único ponto vulnerável em toda a sua armadura. O gigante caiu, e Davi, usando a própria espada de Golias, completou sua vitória. Essa história não é apenas sobre um confronto físico, mas sobre a vitória da fé, sobre o medo, da coragem, sobre a intimidação. Davi,
com sua confiança inabalável em Deus, conseguiu o que um exército inteiro temia fazer. Mas a história de Davi não começa nem termina nesse confronto com Golias. Antes desse evento épico, Davi já havia chamado a atenção de alguém muito importante no reino de Israel. E é aqui que chegamos à nossa pergunta inicial. Quem foi o rei que Davi serviu antes de enfrentar Golias? A resposta, meus amigos, é o próprio rei Saul. Isso mesmo. Antes de se tornar o herói que derrotou Golias, Davi já havia sido chamado para servir na corte do rei Saul. Mas não como um guerreiro ou conselheiro, e sim como um músico. Veja só como o destino é curioso. Saul, atormentado por um espírito maligno, buscava alívio na música. Seus servos recomendaram Davi, conhecido por sua habilidade com a harpa. Assim, o jovem pastor foi trazido à presença do rei para tocar e acalmar seu espírito perturbado. Pouco sabia Saul que aquele jovem músico se tornaria não apenas o herói que derrotaria Golias, mas também seu sucessor no trono de Israel. A história de Davi é cheia de reviravoltas fascinantes, mostrando como Deus pode usar pessoas improváveis para realizar feitos extraordinários. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do Mais Um Quizmania. Espero que tenham gostado dessa jornada pela história de Davi e Golias, e que a resposta à nossa pergunta inicial tenha surpreendido vocês tanto quanto a própria história surpreende a cada vez que é contada. Lembrem-se, às vezes os maiores heróis surgem dos lugares mais inesperados. Davi era apenas um jovem pastor, mas sua fé e coragem o transformaram em um dos maiores reis da história de Israel. Que essa história nos inspire a enfrentar nossos próprios gigantes com a mesma confiança e determinação. Gostou do vídeo? Apoie e assine o canal por menos de R$1 por dia. Link na descrição. Vídeos novos todos os dias para você e toda a sua família. Não se esqueçam de deixar nos comentários qual parte da história de Davi e Golias mais chamou a atenção de vocês. E claro, compartilhem com a gente quais outros personagens bíblicos vocês gostariam de ver em nossos próximos quizzes. Até o próximo episódio, pessoal. Continuem curiosos, continuem aprendendo e lembrem-se, o conhecimento é como uma funda nas mãos de Davi, uma ferramenta poderosa que pode derrubar qualquer gigante que a vida coloque em nosso caminho. Fiquem com Deus e tchau, tchau.